Fala galera, se você não me conhece, eu sou o Caio na Estrada e já fazem 3 anos que eu vivo viajando o Brasil, conhecendo pessoas, lugares, tendo experiências incríveis. Antes de começar a viajar, eu vivia aquele modelo padrão de mundo corporativo, vivendo numa rotina automática, que para mim já não fazia sentido. E depois eu joguei tudo isso pro alto e comecei a viver esse meu sonho. Só que durante esses 3 anos, muitas coisas aconteceram e eu tive que dar uma pausa aqui no canal. Mas agora eu estou retomando esse projeto e eu quero compartilhar semanalmente com vocês um pouco mais das reflexões, quais são os aprendizados que eu tive, durante esse tempo, além de roteiros também e lugares, para vocês poderem conhecer da onde que eu estou passando. Então eu peço aquela força, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque agora toda semana vai ter conteúdo novo aqui. Durante esse meu tempo viajando, muitas pessoas me perguntaram como que foi esse meu processo, essa minha coragem de tomar essa decisão e jogar tudo pro alto para poder seguir o meu sonho. A minha ideia aqui em compartilhar as minhas experiências não é necessariamente fazer com que as pessoas possam sair viajando também da mesma maneira que eu fiz, mas sim se ter essa coragem, ou essa segurança para poder também ir atrás dos seus sonhos, que pode ser justamente você assumir, pedir a demissão do seu emprego, fazer um intercâmbio, mudar de cidade, enfim. Então eu espero poder ajudar de alguma maneira, compartilhando aí um pouco como que aconteceu comigo. Bom, retomando um pouco a minha história, eu sou de origem humilde, eu sempre estudei, batalhei muito para poder conseguir as coisas, que eu tive. Eu sou de São Paulo, então eu estudei desde quando eu era pequeno, em escola pública, depois consegui uma bolsa de estudo numa escola técnica, depois estudei, consegui uma bolsa de estudo numa faculdade, e aí eu fui trabalhando e estudando em paralelo, até que aí eu entrei numa empresa, e aí eu virei comercial, fui crescendo na carreira, entrei em outras empresas, só que à medida que eu ia crescendo, na minha carreira, eu ia meio que me vendo cada vez mais preso numa rotina um pouco automática, uma rotina que eu não me via livre. E por mais que eu gostasse das pessoas, com quem eu trabalhei, com quem eu compartilhei a minha jornada, eu sempre vivia esperando pelo final de semana, ou então por quando que ia chegar minhas férias para mim poder viajar. No fundo mesmo, eu não era feliz, eu não me via como 100% satisfeito, mesmo naquela situação. Uma vez eu peguei todo o meu dinheiro que eu tinha ajuntado durante um tempo e fui fazer um mochilão numa das minhas férias, que foi em 2017, e saí viajando, conhecendo lugares, Para mim mudou muito a maneira como que eu encarava a vida, como que eu encarava, as coisas. Então eu me senti livre de verdade ali, enquanto eu viajava, enquanto eu conhecia pessoas de diferentes culturas, quando eu conhecia lugares que eu só via por televisão, eu via que o mundo ele podia ser muito mais do que aquilo que eu estava vivendo naquela minha rotina automática. E eu voltei para o meu trabalho, e aí eu voltei com esse meu plano, de poxa, é isso que eu quero fazer, é esse que é o meu sonho, poder viver mais daquilo que eu estava vivendo no mochilão, mas sem ter um prazo para voltar, para uma rotina que eu não gostava. Então eu comecei a me planejar bastante para me poder fazer essa loucura, Só que você jogar um cargo, jogar toda uma vida que foi construída ao longo dos anos com muito esforço, poder viver uma outra vida, um outro estilo de vida, não é nada fácil.
Então, o medo batia muito em mim, a insegurança, né? O que é normal, porque querendo ou não era algo novo. Se eu fosse viajar mesmo, né? Viver viajando, como que era o que no fundo eu gostaria de fazer, como que eu ia fazer isso, como que eu ia me manter, e se o dinheiro acabasse, será que vai dar certo, será que não vai? E até que cheguei num ponto que para mim acabou meio que se tornando insustentável a rotina que eu estava levando, porque eu comecei a ter fortes crises de ansiedade. Então, eu chegava num ponto que eu não conseguia mais trabalhar, fazer as coisas que eu precisava fazer. Eu ia pro trabalho, às vezes, e eu chorava no caminho, e eu nem sabia por que eu estava chorando, para ver tão forte que estavam essas crises. E aí, num certo dia, eu tive uma crise muito forte, onde que eu não consegui nem levantar da cama. Bateu um desespero, quem tem crise de ansiedade sabe bem como que é. E eu falei que eu precisava mudar. Eu cheguei na minha empresa, falei que não ia continuar, porque aquela minha rotina, por mais que fosse uma rotina que por muitos anos eu queria ter, inclusive, não me fazia bem. Então eu pedi a demissão e aí eu comecei a pesquisar maneiras de viajar e que fossem acessíveis. Então aí eu comecei a descobrir o voluntariado. O voluntariado foi uma maneira que eu descobri de viajar, onde basicamente você pode trabalhar fazendo algum tipo de atividade numa hospedagem ou em algum projeto. E aí você ganha em troca a hospedagem, né? E talvez até pode ser que seja a alimentação também. Até que chegou o dia de cair na estrada. Aqui eu quero deixar claro que, obviamente, eu tinha um pouco de dinheiro, peguei a minha rescisão do meu trabalho e comecei a viajar. Eu sei que isso é um privilégio, né? Muitas pessoas não têm esse privilégio de poder ter uma reserva de dinheiro. Mas eu acredito que com planejamento, né, e organização é possível sim correr atrás dos seus sonhos. Só que quando eu comecei a viajar, essa minha reserva não era uma reserva muito grande, e aí eu precisava continuar viajando porque eu não queria voltar para o meu trabalho que eu tinha antes, para minha rotina que eu tinha antes. E foi aí quando que eu comecei a pesquisar maneiras de ganhar dinheiro enquanto eu viajava. Porque por mais que eu sabia como que viajar gastando pouco, você acaba tendo gasto, né? Essa história de viajar de graça 100% não existe. E depois, né, eu vou explicar com mais detalhes como que funcionou todas essas maneiras de ganhar dinheiro enquanto eu viajava nos próximos vídeos. Mas, vendo hoje, né, como que, olhando um pouco para trás, vendo tudo que eu passei durante esses 3 anos, o tanto de experiências incríveis que eu tive, né, conhecendo lugares que eu jamais imaginei que poderia ser possível eu poder conhecer, eu vejo que tudo valeu a pena. Não foi uma coisa fácil ter essa virada de estilo de vida, né, também literalmente, né, então para mim, apesar de todas as coisas, né, os processos que eu passei, e hoje eu vejo que valeu a pena. E é isso, pessoal. A minha ideia aqui é literalmente compartilhar com vocês como que tá sendo essa experiência. Se vocês têm aí sugestões de assuntos, né, de vídeos para me poder gravar falando um pouco mais sobre o que vocês gostariam de saber, coloca nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho também, porque toda semana eu tô colocando conteúdos novos. E até o próximo vídeo, galera.